Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, nós estamos aqui para falar a respeito do trono sagrado da lei. É o capítulo 26 do nosso livro Estudando a Umbanda. E neste capítulo, nós vamos falar de dois orixás que trabalham defendendo, trabalham dentro do trono sagrado da lei. Venham comigo, vamos descobrir então como é este trono sagrado da lei. Neste capítulo, eu e minha esposa, Aninha de Oxum, vamos abordar este assunto com muita franqueza, muita delicadeza. Afinal de contas, quando eu falo de lei, eu não estou mencionando apenas a lei do homem, mas estou mencionando a lei divina. Nós chegamos agora no nosso último capítulo, onde vamos abordar o trono sagrado da lei, e este é o último trono sagrado que nós vamos estar abordando. Mas ele não é dentro da escala das linhas da Umbanda. O último. Não. O trono sagrado da lei é o quinto trono ou a quinta linha da Umbanda. Por uma questão de entendimento dos próprios filhos, dos próprios companheiros que nos acompanham nesta jornada de conhecimento, nos foi pedido que fizéssemos em ordens diferentes. Então, para que nós possamos aí nos organizar, para que você possa estudar, para que você possa rever os vídeos, para que você possa reler os capítulos. Eu vou mencionar agora cada trono em cada capítulo que você pode encontrar. Vamos lá. O trono sagrado da fé. O primeiro trono da Umbanda você vai encontrar no capítulo 19. Depois você vai encontrar o trono do amor, o segundo trono, no capítulo 22. O terceiro trono, o trono do conhecimento. Ele está no capítulo 24. O trono da justiça, ou o trono da razão, está no capítulo 11. Temos o trono da lei, que é esse que vamos falar agora, capítulo 26. O sexto trono, o trono da evolução, que se encontra no capítulo 20. E o trono da geração, que se encontra no capítulo 21. Vamos lá, então. Trono sagrado da lei. O trono sagrado da lei, ele é eólico. Ao projetar-se, ele cria uma linha pura de ar elemental com dois polos. Dois polos magnéticos ocupados por orixás que nós já mencionamos. Orixás diferentes em vários aspectos. Como todos os outros tronos sagrados, tem a regência masculina e a regência feminina. Este trono sagrado tem como foco o caráter.
O polo magnético positivo é ocupado por Pai Ogum. Este orixá destemido, desbravador, forte, altaneiro, ele afirma a fortaleza de caráter de quem é de direito. Para que esta pessoa, este ser, possa saber como manipular, como usar com as coisas materiais o cumprimento da lei. Regido por Mãe Ansã é o lado feminino, para equilibrar, para que esta lei seja aplicada, seja condensada, seja espalhada corretamente. Mas vamos falar primeiro de Pai Ogum. Ogum é um orixá que rege a lei. O seu campo de atuação são a linha que, como eu posso dizer, é a linha que divide entre a razão e a emoção. Está entre esses dois sentidos que muitas vezes são até confundidos. É o trono regente dos exércitos celestiais, o guardião dos procedimentos dos seres em todos os sentidos. É aqueles que lutam contra os espíritos malignos. Ogum é sinônimo de lei. Ogum é sinônimo de ordem. Seu campo de atuação é a ordenação dos processos e dos procedimentos. O polo magnético negativo é ocupado por Inhansã. Esta linha eólica, essa linha dos ventos, essa linha pura dá a sustentação a milhões de seres elementares do ar. Até que eles estejam assim, aptos, até que eles estejam prontos a entrar em contato com um segundo elemento. Uns têm como segundo elemento o fogo, outros têm a água e outros têm as matas como segundo elemento. E assim por diante. Na linha do ar elemental, só temos Ogum e Inhansã como regentes. Esses dois orixás são aplicadores da lei. Eles se projetam e dão início às suas hierarquias naturais, que são as que chegam para nós através da nossa amada Umbanda. Os orixás regentes destas hierarquias de Ogum e de Mãe Inhansã são orixás intermediários ou regentes dos níveis vibratórios da linha da lei. Oxalá, nosso mestre Oxalá, tem 7 orixás intermediários positivos. E tem mais outros 7
orixás intermediários negativos, que são seus opostos. E entre os positivos e os negativos, ele tem mais 7 orixás, que são os neutros, que trabalham ali entre essas duas polaridades. Oxum tem 7 orixás intermediários, positivos, e tem outros 7 negativos, que são seus opostos. Oxóssi tem 7 orixás intermediários positivos, 7 negativos, que são seus opostos, e tem 7 outros que formam uma hierarquia vegetal, uma hierarquia neutra e fechada justamente ao conhecimento humano material. Xangô tem 7 orixás intermediários positivos e tem 7 intermediários negativos, que são seus opostos. O mesmo acontece com pai, Obaloê, e com mãe, Iemanjá. Ogum e Inhansã não. Ogum e Inhansã são os regentes do mistério dos guardiões, e suas hierarquias não são formadas por orixás opostos em níveis vibratórios e polos magnéticos opostos, como acontece com todos os outros orixás. Ogum e Inhansã formam hierarquias verticais, hierarquias retas ou hierarquias sequenciais, sem quebrar a sua forma, seu estilo. Todos os Oguns, sejam os regentes dos polos positivos ou dos negativos, ou dos neutros, ou dos tripolares, todos atuam da mesma forma. Eles atuam por um único sentido. Todos os Oguns são aplicadores da lei. Todo Ogum é aplicador natural da lei e todos agem com a mesma inflexibilidade, com a mesma rigidez, com a mesma firmeza. Não se permitem uma conduta alternativa. Onde estiver um Ogum, lá estará presente a lei. A presença de um caboclo de Ogum nas engiras, o que é normal no início das engiras, a sua ronda, o seu trabalho, sempre sério. E mesmo que avesso às condutas liberais do homem, mesmo avesso às condutas liberais dos frequentadores, dos médiuns de um terreiro, sempre estarão atentos ao desenrolar de todo o trabalho. Não pensem que Ogum vem presente e depois sobe e vai embora. Não há necessidade da incorporação, pois toda a sua equipe, sim, estará aqui no terreiro, presente em todo o processo
do trabalho da Umbanda. Ogum, ele tanto zela pela guarda dos médiuns, quanto pela guarda dos espíritos incorporadores. Ogum, podemos dizer que Pai Ogum são os olhos da lei. Pai Ogum é o vigilante marcial. Pai Ogum está sempre pronto para agir aonde lhe for ordenado. Por isso, Ogum também é ordenança. Mas o que é que eu posso oferecer a Pai Ogum? Quais são as oferendas a Ogum? Velas. Podemos destacar aí a vela branca, a vela azul e a vela vermelha. As bebidas de Pai Ogum: cerveja, vinho tinto, licoroso. Flores: cravo e antúrios vermelhos. Campo de força: os campos abertos, as encruzilhadas, os caminhos, as estradas de ferro. Ferramenta de Pai Ogum: a espada e a lança. E agora, vamos falar um pouco de Mãe Yansan. Mãe Yansan é aplicadora da lei na vida dos seres emocionados pelo vício. Seu campo de atuação é o emocional dos seres. Ela os esgota e os redireciona, abrindo-lhes novos campos por onde evoluirão de forma menos emocional. Yansan, em seu elemento ar, forma com Ogum um par energético, onde ele rege o polo positivo e é passivo, pois suas irradiações magnéticas são retas. E Mãe Yansan é negativa, é ativa, e suas irradiações magnéticas são circulares, são espirais. As irradiações de Mãe Yansan, assim como Mãe Yansan, está sempre em movimento. Eparrei está sempre em movimento. Já viram o ar parar? Nunca, né? Nunca. Yansan também é assim. Yansan também não para. Yansan é todo este movimento. Nunca há Yansan parando. Yansan está sempre se movimentando. Bonito, né? Mãe Yansan, no seu primeiro elemento, se irradia de forma cósmica ativa. E é o orixá que ocupa o polo negativo da linha elemental pura do ar, aonde faz a polarização com Pai Ogum. Já em seu segundo elemento de polarização,
ela polariza com o pai Xangô e atua como polo ativo da linha da justiça, que é uma das 7 irradiações divinas. Ora, existe justiça sem lei? E lei existe sem justiça? Não. Por isso, encontramos Mãe Ansã trabalhando nesses 2 polos, juntamente com esses 2 orixás, com Pai Ogum e Pai Xangô. Na linha da justiça, Nyansan está sempre ao lado de Pai Xangô. Na linha da lei, Nyansan está sempre ao lado de Pai Ogum. Nyansan aplica a lei nos campos da justiça e é extremamente ativa. Uma de suas atribuições é colher os seres fora da lei, com um de seus magnetismos, alterar todo o seu emocional e mental e a sua consciência, para só então redirecioná-lo numa outra linha da evolução, que o aquietará e facilitará a sua caminhada pela linha reta da evolução. Ou seja, sempre um orixá estará trabalhando em companhia com outro. Sempre um orixá estará trabalhando com outro orixá, preparando-nos para sermos direcionados e acolhidos por outros orixás. Mais uma vez, vem nos provar que não trabalhamos só. Se os nossos orixás não trabalham, quiçá nós. Quiçá nós. E quando você encontra um filho de uma casa, um médium, um pai no santo, que diz que ele é capaz de trabalhar só, ele não está seguindo os exemplos e os mandamentos dos orixás, da Umbanda, de Pai Oxalá, filho de Olorum. As irradiações feitas por Nyansan densificam o mental, diminui o seu magnetismo e estimula o emocional, acelerando as vibrações. Com isso, o ser se torna mais emotivo e mais facilmente é redirecionado. Mas quando não é possível reconduzi-lo à linha reta da evolução, então, uma de suas 7 radiações cósmicas, aquela que atua em seu aspecto negativo, paralisa o ser e retém em um dos campos de esgotamento mental. E assim ele é sendo esgotado mentalmente, emocionalmente, energeticamente, até que ele tenha sido esgotado do seu negativismo e tenha descarregado todo o seu emocional desvirtuado e viciado. Mãe Ansã possui 21 Nyansãs intermediárias, que são assim distribuídas. 7 das Nyansãs estão junto ao polo magnético irradiante e auxiliam
os orixás regentes dos polos positivos, onde entram como aplicadores da lei segundo os princípios da justiça divina, recolhendo os aspectos positivos do orixá planetária Inhansã. Então, mesmo sendo um orixá auxiliar, ela vai e busca a energia do orixá principal Inhansã. 7 outras Inhansãs atuam junto aos polos magnéticos absorventes. E são aqueles justamente que auxiliam os orixás regente dos polos negativos, onde entram com aplicadores da lei segundo os seus princípios e recorrem aos aspectos negativos do orixá Inhansã. E temos então mais 7 orixás que atuam na faixa neutra, exatamente naquela linha paralela das dimensões planetárias, onde, regida pelos principais orixás da lei e seus princípios, direcionam os seres para uma faixa vibratória positiva ou direcionam uma faixa negativa. Para nós entendermos melhor, 7 orixás, polo positivo. 7 orixás de Inhansã, polo negativo. 7 orixás atuam entre os dois, nesta linha intermediária. Então, são 21 Inhansãs intermediárias, orixás intermediários, aplicadores da lei nas 7 linhas da Umbanda. Como seus campos preferenciais de atuação são os campos religiosos, não é de estranhar que Inhansã intermediará para a linha da fé nos campos do tempo. E assim, muitas vezes, ela é confundida com a própria Oiá, já que é ela quem envia o tempo aos eguns, aqueles que estão fora da lei no campo da religiosidade. Inhansã, a nossa mãe Inhansã do tempo, não tenha dúvida alguma, ela tem um vasto campo de ação e ela colhe, ela acolhe, ela se apropria, auxilia, ajuda os espíritos desvirtuados nas coisas da fé, nas leis da fé. Esvaziam ao tempo e assim eles serão esgotados. Mas antes, ela tenta reequilibrar esses seres, redirecioná-los, só optando por enviá-los a um campo onde o magnetismo os esvazia, quando vê que um esgotamento total em todos os 7 sentidos realmente é imprescindível, realmente é necessário. Inhansã Bali ou Inhansã do Bali,
ou Inhansã das almas. Ela é intermediária da nossa Mãe Maior, Inhansã, que é muito solicitada e muito conhecida, porque atua preferencialmente sobre os espíritos que desvirtuam os princípios da lei que dão sustentação à vida. Como a vida é geração, geração é o Mulu. Atua no polo negativo da geração. Então, ela envia aos domínios de Tataomulu todos os espíritos que atentaram contra a vida de seus semelhantes. E ao desvirtuarem os princípios da lei e da justiça divina. No campo escuro, localizado nos domínios do orixá Omulu, que rege o lado de baixo do Campo Santo, do cemitério. Mas também são muito conhecidas as Inhansãs intermediárias. As Inhansãs Sete Pedreiras, Inhansãs dos rios, Inhansãs do mar, as Inhansãs da cachoeira, as Inhansãs do vento. Essas, conhecidas como Inhansãs reais. Outras Inhansãs assumem os nomes dos elementos que lhes chegam através das irradiações inclinadas dos outros orixás, quando surgem as Inhansãs irradiantes e multicoloridas. Vamos conhecer algumas destas Inhansãs. Inhansã do ar, Inhansã cristalina, Inhansã mineral, as Inhansãs vegetal, as ígneas, as telúricas, as Inhansãs aquáticas. Em toda parte dos 4 cantos deste planeta existe a presença de Inhansã. Existe a presença de Mãe Inhansã, pois existe a presença do ar. Seus múltiplos aspectos são como regente feminino do ar, nos mostra um imenso campo de ação de seus mistérios. Mãe Inhansã aplica a lei no campo da justiça divina e transforma os seres desequilibrados com suas irradiações estipuladas de forma espiral. Elas são conduzidas de forma espiral. Fazem girar até que tenham descarregado todo o seu emocional desvirtuado e suas consciências desordenadas. Mas o que podemos oferecer à Mãe Inhansã? Quais as oferendas? Vamos lá. Vela. Vela para Inhansã. Branca, amarela, vermelha,
Bebidas: champanhe branca, licor de menta, licor de anis, cereja. Flores: rosas e palmas amarelas. Comidas: acará. É um bolinho de feijão frito no azeite de dendê. Acarajé. Lembra disso? Acará, acarajé. Acaçá, que é um prato feito com milho branco. Abará, que é um bolo de feijão com camarão. O campo de atuação, o campo de força de Manhãnsã. Campos abertos, pedreiras, praias ou cachoeiras. Qual as ferramentas, ou quais, né? Quais as ferramentas de Manhãnsã? Alfange. O alfange é um tipo de uma espada. É uma espada que tem uma curva. Erechim ou Eruechim. Ambos os nomes representam a mesma ferramenta e nenhum dos dois está errado. Em alguns lugares são chamados de Erechim, outros Eruechim, que é um rabo, né, de cavalo, e ele é responsável por fazer a ligação entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Chifre de búfalo. Adê é uma coroa. Aguês são chifres de búfalos e têm uma finalidade específica. E esta finalidade é emanar a energia da fartura. A Inhansã, Manhãnsã, também é representada por animais. E tão sofisticado e tão bonito como este orixá, tão intrigante, muitas vezes até controverso, são o búfalo, representando a força, pois Inhansã tem a força, búfalos. Mas também é representado pela doce e angelical borboleta, que representam as transformações. Saudação a Mãe Inhansã! Epa, Rei Inhansã! Salve a Senhora dos Ventos! Meus amigos, meus irmãos, agradeço a todos vocês e nos vemos na próxima quinta-feira, no próximo podcast. Mas antes, não posso deixar de lembrá-los que a Umbanda é coisa séria, para gente séria. Axé.